Um burnout pode custar milhões. E hoje, ele já está custando bilhões. Um único gerente de banco no Brasil, afastado por burnout, custou 2 milhões de reais em produtividade perdida para sua equipe em apenas um ano. Agora imagine esse efeito multiplicado em milhares de empresas, hospitais e escolas. Salas vazias, projetos parados, metas abandonadas. Esse não é um problema distante. É um inimigo invisível que drena tempo, dinheiro e clareza mental todos os dias sem disparar um tiro. Enquanto você acha que está apenas cansado, a economia global sangra mais de 12 bilhões de dias úteis por depressão e ansiedade. É como se, a cada ano, 30 milhões de exércitos inteiros largassem as armas e desaparecessem do campo de batalha. O resultado? Trabalhadores transformados em soldados derrotados sem nunca entrar em combate. E a parte mais cruel é que talvez você já esteja dentro desse campo de batalha sem nem perceber. O inimigo não precisa invadir suas muralhas. Ele já ocupa o seu próprio cérebro. E cada minuto que você hesita, mais um cofre vazio aparece na economia global. Salas de escritório vazias, projetos abandonados, hospitais lotados. Essa é a paisagem de uma guerra invisível que já está em curso. Esse inimigo tem nome: a economia do colapso silencioso. No Brasil, depressão e ansiedade já custam mais de 60 bilhões de reais por ano em absenteísmo e presenteísmo. No mundo, a perda chega a 1 trilhão anual. Como se a cada ano o planeta inteiro queimasse uma Apple inteira em silêncio. No trabalho, isso significa equipes desfalcadas e metas que nunca são cumpridas. Na saúde, filas intermináveis e profissionais esgotados. Nas finanças pessoais, salários congelados, promoções perdidas e dívidas crescentes. O que parece apenas cansaço, na verdade é uma engrenagem que transforma a energia humana em prejuízo econômico. E essa engrenagem não para. Ela se alimenta do silêncio e da normalização do sofrimento. Não são os números que nos destroem, mas o condicionamento que nos convence de que sofrer em silêncio é normal. Essa é a arma mais letal. Um trabalhador entra no escritório sorrindo. Por dentro está em ruínas. Ninguém percebe, até o dia em que ele desmorona. E essa cena se repete todos os dias em empresas, escolas e hospitais porque fomos treinados culturalmente a tratar saúde mental como fraqueza, preguiça ou tabu. O resultado é uma geração de soldados que sangram em silêncio, fingindo estar prontos para a batalha. Esse condicionamento tem um preço devastador. O estigma mantém milhões fora do tratamento e cada ausência, cada demissão e cada erro de decisão se acumulam como perdas invisíveis que corroem o crescimento econômico. O que parece apenas resistência individual, na verdade é uma engrenagem que drena bilhões sem parar. A matemática da guerra é clara. Investir $1 em cuidados contra depressão e ansiedade retorna $4 em saúde e produtividade. É como transformar cada soldado em 4, sem gastar mais munição. Mas em vez de fortalecer o exército, a maioria prefere cortar suprimentos e assistir o fronte desmoronar. E o pior, ainda lutamos com estratégias do século passado, enquanto a batalha já exige novas armas. Mas existe um modelo de combate que está virando o jogo e que quase ninguém conhece. Um paciente com ansiedade espera 6 meses para um psiquiatra. Em 6 meses, ele perde o emprego. Essa é a realidade quando a guerra da saúde mental depende apenas de generais raros, os especialistas. A tática que pode virar esse jogo chama-se tabuleiro integrado. Levar a saúde mental para a linha de frente, dentro da atenção primária, onde o primeiro contato acontece. Na prática, significa treinar médicos de família, enfermeiros e equipes básicas para identificar sinais cedo, agir rápido e não deixar soldados desertarem em silêncio. Em vez de esperar meses por um especialista escasso, o cuidado começa no posto de saúde, na consulta de rotina, no check-up da empresa. É como posicionar sentinelas em cada entrada do campo de batalha. O poder desse tabuleiro é simples. Cada paciente vira parte de um painel monitorado. Cada caso é acompanhado até que melhore. E especialistas entram como estrategistas de apoio, não como último recurso.
O resultado é menos baixas, mais vitórias e um exército que continua em movimento. Quem controla o campo da atenção primária, controla o desfecho econômico. Essa é a chave para virar o jogo. Mas teoria não vence guerras sozinhas. O próximo passo é colocar o tabuleiro integrado em prática, dentro das empresas, nas casas e nos sistemas de saúde. Em 2022, caminhoneiros no Canadá descobriram o que significa ser desarmado em pleno combate. Cartões bloqueados, contas congeladas, famílias sem acesso ao próprio dinheiro. Esse é o retrato do que acontece quando você não tem plano B. Na trincheira das empresas, a manobra é clara: implantar triagens mensais de estresse e burnout. Um simples questionário de 2 minutos pode revelar soldados prestes a cair. O resultado: menos afastamentos, equipes mais produtivas e cofres menos vazios. É como reforçar o muro antes que a primeira pedra seja lançada. Na vida pessoal, a estratégia cabe no bolso. Hoje, qualquer um pode usar uma autotriagem digital em menos de 2 minutos. Perguntas simples como: quantas vezes na semana você perdeu o sono por preocupação? São sentinelas que mostram onde a mente já está cedendo. Detectar cedo é como encontrar uma fissura no escudo antes da batalha. No campo público, a tecnologia funciona como multiplicador de forças. WhatsApp, teleatendimento e consultas remotas são rádios de comando que levam suporte psicológico a regiões sem especialistas. É como enviar suprimentos vitais antes que a tropa fique sem munição. Essas 3 jogadas já existem e podem ser aplicadas hoje. Mas lembre-se, em qualquer guerra, não são as primeiras manobras que definem a vitória. É o movimento final. Um trabalhador que quase perdeu tudo por ansiedade volta ao escritório. Dessa vez não como vítima, mas como alguém que pediu ajuda cedo, recebeu apoio e retomou a sua clareza mental. Em poucos meses, recuperou produtividade, relações e a confiança que parecia perdida. Essa é a cena da vitória possível. No fim, a batalha pela saúde mental não é apenas sobre terapia ou remédios. É sobre poder. Quem controla a mente, controla a economia. Quem protege a saúde mental, conquista a liberdade. Isso não é metáfora, é cálculo real. Cada dólar investido em cuidados contra a depressão e ansiedade gera 4 de retorno. Cada mente preservada é um soldado ativo no campo econômico. E cada decisão que você toma para cuidar da sua mente é um ato de guerra contra um sistema que lucra com sua exaustão. O tabuleiro integrado não é só uma política pública ou ferramenta médica, é um mapa de guerra para a sua vida. Empresas já colhem retorno, governos economizam bilhões e você também pode aplicar. Detectar cedo, agir rápido, não lutar sozinho. A escolha é clara: continuar marchando com estratégias do século passado ou assumir o comando e virar o jogo. O inimigo está dentro, mas a vitória também começa aí. Esse será seu escudo contra a economia do colapso silencioso. Comente: eu não negocio minha liberdade mental. Compartilhe com quem ainda está lutando essa guerra invisível e inscreva-se agora, porque na guerra da mente, quem protege cedo conquista a liberdade.